Olá, querido amigo, querida amiga, que alegria poder estar com você em mais um momento para juntos estudarmos a Palavra de Deus. Esta é a série de estudos intitulado O Bom da Bíblia. O Bom da Bíblia tem sido apresentado em cada lição. Em cada lição podemos estudar a Palavra de Deus e compreender um pouquinho mais de Sua vontade para cada um de nós. E hoje é mais um tema especial, mais um momento que nós paramos para estudar a Bíblia. E por falar em Bíblia, você já pegou a sua Bíblia? Pois pegue a sua Bíblia para que você possa conferir os textos e saber se o que está sendo dito está de acordo com a Palavra de Deus. Então pegue já a sua Bíblia e vamos estudar a Palavra de Deus. Lembrando que se você tiver alguma dúvida, algum questionamento, alguma sugestão, você pode entrar no nosso site, obondabiblia.com.br, e na seção do Fale Conosco e ali enviar a sua dúvida, a sua pergunta, que teremos o privilégio de lhe responder. Nós vamos agora estudar a Palavra de Deus, mas antes de abrirmos a Bíblia, nós precisamos orar ao nosso Deus. E eu convido você a, nesse momento, curvar a sua fronte, em reverência, orar a Deus juntamente comigo. Oremos. Senhor Deus e Pai, louvado e exaltado seja o Teu nome. Pai de amor, nós te agradecemos pelo privilégio que temos de estudar a Tua Palavra. Te pedimos que agora o Teu Santo Espírito nos guie, nos oriente ao estudarmos a Bíblia. Que tudo que nós lermos aqui, ó Pai, que o Senhor possa clarear a nossa mente e possamos compreender a Tua mensagem, a Tua Palavra para nós. Guia-nos, é a nossa oração, no nome santo de Jesus. Amém. Bom, o tema de hoje é um tema bem interessante e nós vamos falar sobre o dom de profecia. Quando nós estudamos a Palavra de Deus, nós entendemos que existiram vários profetas. Deus falava por meio de seus profetas ao povo. Deus conduzia o povo por meio de seus profetas. E nós podemos enumerar vários profetas descritos na Bíblia. Profetas que tiveram livros escritos na Bíblia e profetas que apenas a Bíblia citou, mas que eles não tinham livros, não tiveram livros escritos na Palavra de Deus, mas foram profetas usados por Deus para guiar o seu povo. Bom, mas para entendermos agora a questão do dom de profecia para os nossos dias, nós vamos na Palavra de Deus, em Efésios, no capítulo 4, a partir do versículo 11, e veja o que a Palavra de Deus diz para nós. E Ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, com vistas ao aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, a perfeita varonilidade, à medida da estatura da plenitude de Cristo. Aqui no texto de Efésios, a Bíblia apresenta que Deus concederia vários dons à igreja, a seu povo. Dentre esses dons estaria o dom de profecia. E é algo importante a destacarmos aqui nesse texto. Nenhum dom é concedido por acaso. Nenhum dom é concedido com a finalidade de exaltar aquele que está recebendo o dom. Mas os dons que Deus concede, Ele concede para o crescimento da igreja, para o avanço da pregação do Evangelho. Se Deus lhe deu um dom, Ele não deu esse dom para você se exaltar, mas para exaltar a Cristo e para o avanço da pregação do Evangelho. O dom ele vem num momento específico. Ele vem com a finalidade de avançar a pregação do Evangelho, de conduzir a igreja. E o dom de profecia, ele vem também no momento oportuno. Deus não dá um dom como esse de qualquer maneira, para qualquer motivo. Deus, ele capacita e ele concede dons em momentos específicos para pessoas escolhidas por Ele. Deus concede dons para o avanço da pregação do Evangelho. E a Bíblia destaca aqui vários dons. Mas veja o que a Bíblia nos diz em Mateus, no capítulo 24, e o versículo 24.
Porque surgirão falsos cristos e falsos profetas, operando grandes sinais e prodígios, para enganar, se possível, os próprios eleitos. Observem, queridos, que em Efésios nós lemos que Deus concederia dons à igreja e entre esses dons estaria o dom de profecia. E agora em Mateus 24, versículo 24, informa que nos últimos dias haveriam falsos profetas. Bom, como pode existir algo falso se não existir o verdadeiro? Então, se Deus está dizendo que nos últimos dias haveriam falsos profetas, é porque também Deus, nos últimos dias, também concederia o dom de profecia a pessoas. Deus escolheria pessoas para isso. Nós só podemos saber que existe uma nota falsa se existir a verdadeira. Por exemplo, se alguém lhe apresentar uma nota de R$30, você vai precisar olhar alguma característica dessa nota para saber se ela é falsa ou não? Lógico que não, você já sabe que essa nota não existe. Claramente, ela não existe porque não existe uma outra nota de R$30. Mas se alguém trouxer para você uma nota de R$100, você com certeza vai pegar essa nota, vai olhar a marca d'água, vai colocar essa nota contra a luz, para você tentar identificar alguns detalhes importantes que caracterizam essa nota como verdadeira ou falsa. Da mesma forma, a Bíblia, ao apresentar que nos últimos dias haveriam falsos profetas, ela destaca para nós que também haveria profetas ungidos por Deus. Agora vem um detalhe. Nós devemos aceitar esses profetas de qualquer maneira? Como identificar, como nós podemos escolher a questão dos profetas? Veja o que a Bíblia nos diz na primeira carta do apóstolo João, no capítulo 4 e o versículo 1. Amados, não deis crédito a qualquer espírito, antes provai os espíritos se procedem de Deus, porque muitos falsos profetas têm saído pelo mundo afora. Veja, queridos, Deus está dizendo, olha, vocês não devem aceitar qualquer espírito. Vocês não devem aceitar qualquer pessoa que chega dizendo para você que tem um espírito de profecia, que tem um dom de profecia, dizer alguma profecia para você e você acreditar de imediato. Mas a Bíblia diz que nós precisamos provar, testar, para saber se este profeta é verdadeiro ou não. Nós não podemos acreditar em qualquer um que se diga que é profeta. Mas a Bíblia diz que nós precisamos provar para saber se esta pessoa fala realmente movido por Deus ou não. Então vem a questão. Nós sabemos que nos últimos dias haveriam pessoas com dom de profecia, nós sabemos que haveriam falsos profetas. Como então distinguir um profeta falso do profeta verdadeiro? Como então distinguir se uma pessoa fala realmente como profeta de Deus ou não? Vamos a algumas características e a primeira se encontra no Evangelho de Mateus, no capítulo 7 e o versículo 16. Pelos seus frutos os conhecereis. Colhem-se porventura uvas dos espinheiros ou figos dos abrolhos? Observem, queridos, que o primeiro detalhe que precisamos observar são os frutos. Sabe, nós não podemos colher maçã de um pé de laranjas. Nós não podemos colher algo de uma planta que está destinada a dar outra coisa. Os frutos nos mostram se essa pessoa também provém de Deus ou não. Um exemplo claro aqui. Como podemos acreditar que uma pessoa, ela fala movido por Deus, ela é um profeta de Deus, se ela agride a sua própria mãe ou seu pai? Se ela maltrata as pessoas, se ela dá um mau exemplo de vida para os outros. Ou seja, como poderemos colher palavras verdadeiras, palavras provindas de Deus, de alguém que vive uma vida totalmente diferente? A Bíblia nos apresenta quais são os frutos de Deus, quais são os frutos do Espírito. Amor, longanimidade, domínio próprio, mansidão. Sabe, queridos, nós não podemos acreditar em alguém que se diz profeta, mas tem uma vida totalmente contrária à vida de um verdadeiro cristão. Os frutos
nos mostram se podemos confiar ou não. Mas não é só esse ponto. Tem mais um detalhe importante. Deuteronômio, no capítulo 18, versículo 22, veja o que a Bíblia nos diz. Sabe que, quando esse profeta falar em nome do Senhor, e a palavra dele não cumprir, nem suceder, como profetizou, esta é palavra que o Senhor não disse. Com soberba a falou o tal profeta. Não tenhas temor dele. Observem, queridos, que o segundo detalhe importante para sabermos se um profeta fala ouvido por Deus ou não, é se as suas predições, quando ele prediz alguma coisa, se aquilo se cumpre ou não. Se aquilo se cumpre, é um indício de que ele é um profeta de Deus. Mas se o que ele diz não se cumpre, logo não foi Deus quem disse essas palavras, não foi Deus quem o orientou a isso, logo ele não fala por Deus, não é a profecia de Deus. Ou seja, é um indício de que este profeta não é um profeta de Deus. Terceiro ponto importante, Isaías, no capítulo 8 e o versículo 20. À lei e ao testemunho, se eles não falarem segundo esta palavra, é porque não há luz neles. Observem, queridos, que aqui a Bíblia está dizendo que aquele que fala ao povo, aquele que deseja conduzir ao povo como um profeta, ele precisa andar em harmonia com a lei. Aqui é usada a expressão a lei e ao testemunho. A lei e o testemunho, a Bíblia, a palavra de Deus. Aqui neste contexto, quando é citado a lei e ao testemunho, estava se referindo aos escritos de Moisés e aos escritos dos demais profetas. Por isso diz a lei e ao testemunho. Se aquele que fala, movido por Deus, segundo ele movido por Deus, não fala de acordo com a lei, de acordo com o testemunho, de acordo com a Bíblia, ele não está falando por Deus. Aquele que se diz profeta não pode contradizer o que já está escrito na Bíblia. Portanto, se alguém chega até você dizendo que é um profeta de Deus, mas fala contrário ao que está na Bíblia, fala contradizendo o texto bíblico, contradizendo o que Deus já havia dito, logo este alguém não pode ser caracterizado como profeta de Deus. Agora, quarto e último ponto que eu quero destacar com você. Primeira carta de João, no capítulo 4 e o versículo 2. Nisto conheceis o Espírito de Deus. Todo espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne é de Deus. Observem, queridos, que o quarto detalhe importante aqui é que o profeta de Deus, ele acredita, ele confessa que Jesus veio em carne. Que Jesus veio a este mundo em carne, pagou um preço pelos nossos pecados. Ele confessa, ele acredita em Jesus Cristo. Então recordemos aqui os 4 pontos importantes que nós precisamos entender para que acreditar se alguém fala por Deus ou não, se alguém é um profeta de Deus ou não. O primeiro detalhe é pelos frutos, o testemunho, as práticas de sua vida. E não pode ser alguém que pisa nos mandamentos de Deus e se denomina como profeta. O segundo ponto, as palavras, quando ele prediz alguma coisa, precisa se cumprir. O terceiro, ele anda em harmonia com a Bíblia, não contradiz o que a Bíblia diz. E o quarto ponto, ele aceita a Jesus. Ele prega a Jesus encarnado, a Jesus como nosso Salvador. Então, essas são as características importantes para definir se um profeta é ou não de Deus. Agora vem um detalhe. Será que Deus poderia levantar uma mulher como profetisa? Será que Deus poderia usar uma mulher para ser uma profetisa do Senhor? Veja o que a Bíblia nos apresenta em Êxodo 15, versículo 20. A profetisa Miriam, irmã de Arão, tomou um tamborim e todas as mulheres saíram atrás dela com tamborins e com danças. Juízes 4, versículo 4. Débora, profetisa, mulher de Lapidote, julgava a Israel naquele tempo. Lucas 2, 36. Havia uma profetisa chamada Ana,
filha de Fanuel, da tribo de Aser, avançada em dias, que vivera com seu marido 7 anos, desde que se casara. Atos 21, versículo 8 e 9. No dia seguinte, partimos e fomos para Cesareia, e entrando na casa de Felipe, o evangelista, que era um dos 7, ficamos com ele. Tinha este 4 filhas donzelas que profetizavam. Observem, queridos, que aqui a Bíblia cita várias mulheres. Miriam, Débora, Ana, as 4 filhas de Felipe, que eram profetisas. Ou seja, no período bíblico, tanto Antigo quanto Novo Testamento, nós vemos evidências e vemos que Deus levantou também mulheres para profetizarem em nome de Deus. Que detalhe importante para nós, Deus não fez acepção de pessoas, mas chamou tanto homens como mulheres. Sabe, queridos, e há um detalhe importante para o povo de Deus nos últimos dias. Veja o que a Bíblia nos diz em Apocalipse, capítulo 12, versículo 17. Irou-se o dragão contra a mulher e foi pelejar com os restantes da sua descendência, os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus, e se pôs em pé sobre a areia do mar. Nos textos que nós lemos, querido, diz que o dragão, Satanás, ele irou-se contra a mulher e foi pelejar com o restante de sua descendência. Quem são esses? Quem é o remanescente? Quem é o povo de Deus nos últimos dias? É os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus. Mas o que isso tem a ver com o dom de profecia? Com o dom de profetizar? Inclusive, no próximo tema nós vamos estudar um pouco mais sobre o povo de Deus nos últimos dias. Mas aqui está deixando uma característica. Guarda os mandamentos de Deus e tem o testemunho de Jesus. Mas o que isso tem a ver com o dom de profecia? Veja o que a Bíblia nos diz em Apocalipse 19, versículo 10. Prostrei-me ante os seus pés para adorá-lo. Ele, porém, me disse: Vê, não faças isso. Sou conservo teu e dos teus irmãos, que mantêm o testemunho de Jesus. Adora a Deus, pois o testemunho de Jesus é o espírito da profecia. Observem, queridos, que em Apocalipse 12, 17, fala que uma das marcas do povo de Deus, do remanescente, dos últimos dias, daquele a qual Satanás ele peleja contra, a marca é: guarda os mandamentos de Deus e tem o testemunho de Jesus. E aqui em Apocalipse 19, 10, informa que o testemunho de Jesus é o dom de profecia, é o espírito da profecia. Ou seja, o povo de Deus nos últimos dias também teria como marca a presença do dom de profecia. O povo de Deus nos últimos dias também seria orientado por Deus por meio do dom de profecia. Sabe, a Igreja Adventista do Sétimo Dia, ela crê que Deus manifestou esse dom maravilhoso de profecia na Igreja Adventista por meio da serva do Senhor, Ellen White. A Igreja Adventista ela tem a Bíblia como a única regra de fé e prática. Porém, acredita que Deus levantou esta mulher para ser uma guia até a Bíblia. Nós não colocamos Ellen White como superior ou 100% igual à Bíblia, mas ela, como ela mesma diz, ela é uma luz menor que conduz a uma luz maior. Deus sempre levantou profetas para conduzir o povo, para orientar o povo em momentos específicos. E cremos que para os últimos dias Deus levantou esta serva para guiar e trazer orientações para os nossos dias. Se você estudar, ler algumas páginas do que esta mulher escreveu, você vai entender o teor do seu conteúdo, vai entender as preciosas lições para os nossos dias hoje. Sabe, sobre o dom de profecia, existem pessoas que rejeitam, existem pessoas, por outro lado, que idolatram certos profetas. Na realidade, nenhuma das atitudes está correta. Nós precisamos ter o discernimento e entender que o que é autoridade máxima para a nossa fé é a Bíblia.
mas nós precisamos entender que Deus usa pessoas, como usou Ellen White, para trazer orientações preciosas para o seu povo. Sabe, muitos profetas não foram aceitos de imediato pelo povo. O próprio Moisés foi criticado pelo povo, muitos não o aceitavam, e depois que ele morreu, as pessoas chegavam a colocar os escritos que ele havia escrito, inspirado por Deus, como sendo a palavra dele, quando na realidade era a palavra inspirada, guiada por Deus. Sabe, queridos, Deus orienta o seu povo por meio de profetas. E como Igreja Adventista, nós acreditamos que Deus levantou esta mulher, Ellen White. Agora veja um pouquinho da história dessa serva do Senhor. Ellen White nasceu em 26 de novembro de 1827 em Gorham, Maine, Estados Unidos, e morreu em 16 de julho de 1915 na Califórnia. Desde dezembro de 1844, quando recebeu sua primeira visão, dedicou-se a escrever e a pregar, desenvolvendo esse ministério durante 70 anos. Nesse período, educou ainda os filhos, ajudou o esposo, aconselhou os líderes da recém-fundada Igreja Adventista do Sétimo Dia e atuou como missionária na Europa e na Austrália. Sua produção literária ultrapassou 100.000 páginas e é conhecida como Espírito de Profecia. Entre os livros que Ellen White escreveu, destacam-se aqueles que abordam o grande conflito entre Cristo e Satanás. Dos vários livros que esta mulher escreveu, que Ellen White escreveu, destacam-se aqueles que abordam o grande conflito entre Deus e Satanás, fazendo uma cobertura de todo o relato bíblico desde Gênesis ao Apocalipse. São esses livros o Patriarcas e Profetas, Profetas e Reis, o Desejado de Todas as Nações, Atos dos Apóstolos e o Grande Conflito. Inclusive, todos esses você encontra ele de maneira digital. Você também encontra ele disponível na Casa Publicadora Brasileira para aquisição. Eu garanto para você, vale a pena lê-los. São livros maravilhosos que abordam com clareza o relato bíblico e o relato do conflito entre Deus e o inimigo. E nos mostra o plano maravilhoso da salvação. Sabe, queridos, nós falamos aqui sobre os testes para saber se um profeta é verdadeiro ou falso. Será que nós podemos aplicar esse teste a esta mulher, a Ellen White? Vamos observar os 4 pontos que nós destacamos. O primeiro deles é a respeito dos frutos. Os frutos que revelam se a pessoa é de Deus ou não. Ellen White viveu 88 anos, dedicando a maior parte de sua vida à pregação da palavra. Foi esposa, mãe, uma cristã com excelente testemunho de vida. Mesmo com pouca escolaridade, escreveu mais de 100.000 páginas com assuntos diversos como saúde, educação, família, fé, etc. Escritos esses reconhecidos dentro e fora da igreja. Deus usou essa mulher de maneira tremenda. Ela deu um bom testemunho pessoal e é interessante que, como destacado aqui, os escritos dela, embora ela teve pouca escolaridade, ela só teve até ali a 3ª série primária, porque na sua infância ela teve um acidente na escola e ela ficou impossibilitada de continuar os estudos e mesmo com pouca escolaridade, escreveu livros que foram utilizados por pessoas cultas que ficavam admirados com tamanha sabedoria de alguém que tinha tão pouca escolaridade. Deles eu destaco um detalhe importante. Eu tenho aqui em minhas mãos este livro. Este é o livro Educação, escrito por ela, por Ellen White. Esse livro, na década de 1930, ele foi copiado e publicado no nome do ministro da Educação da Iugoslávia, o Dr. Paja. O Dr. Paja gostou tanto deste livro que ele copiou esse livro e publicou como sendo dele. Interessante, não? Alguém que teve tão pouca escolaridade foi usado para escrever algo para a educação. Eu aconselho você a ler. É um livro realmente maravilhoso. Vamos ao segundo ponto. Esse segundo ponto muito importante.
Suas profecias se cumprem. Os escritos de Ellen White contêm um número relativamente pequeno de predições. Entretanto, aquelas que podem ser já testadas cumpriram-se com extraordinária precisão, porque há coisas que ainda não podem ser testadas, que estão ainda mais à frente, no futuro. Exemplo de predição cumprida: o surgimento do moderno espiritualismo. Em 1850, quando o espiritualismo ainda se encontrava nos primeiros passos, Ellen White identificou-o como um dos grandes enganos dos últimos dias. Hoje, o espiritualismo tem se estendido a todo o mundo. Terceira prova: fiel à lei e ao testemunho, fiel à Bíblia. Cuidadosos estudos têm demonstrado que seus escritos são coerentes, fidedignos e em total concordância com as Escrituras. Ela encarou o seu trabalho como a condução das pessoas de volta à Bíblia. No livro Comportor Evangelista, página 125, ela diz: pouca importância é dada à Bíblia, e assim o Senhor concedeu uma luz menor para conduzir homens e mulheres à luz maior. Esse terceiro ponto aqui é interessante destacarmos. Por quê? Porque o que ela escreveu está em harmonia com a Bíblia. Eu, por exemplo, já li milhares de páginas escritas por ela. E até o momento não encontrei nenhuma contradição com a Bíblia, muito pelo contrário, ela exalta a palavra de Deus. Você pode encontrar, por exemplo, o testemunho do Cid Moreira, como ele foi direcionado à Bíblia através dos escritos de Ellen White. Agora, vamos para o quarto e último ponto: afirmar que Jesus veio em carne. O livro O Desejado de Todas as Nações tem sido aclamado como um dos mais espirituais tratados sobre a vida de Cristo, enquanto o caminho a Cristo tem conduzido milhões de pessoas a um relacionamento mais íntimo com Ele. A quarta prova para sabermos se um profeta é de Deus ou não é ele afirmar que Cristo veio em carne, a encarnação de Cristo. E Ellen White, ela deixou muito claro sua crença, a sua fé nisso, ao escrever os livros O Desejado de Todas as Nações, o livro Caminho a Cristo. Inclusive, o livro Caminho a Cristo foi o livro lido por Cid Moreira, que o motivou e o encorajou ainda mais a gravar a Bíblia em áudio. Deus falou o coração dele e hoje várias pessoas têm acesso à Bíblia em áudio, porque alguém foi tocado por Deus por meio de um escrito de Ellen White a estudar mais a Bíblia. E a Bíblia hoje está disponível na voz deste grande homem que é o Cid Moreira. Então, queridos, veja bem, os 4 testes para saber se um profeta é verdadeiro ou não foram aplicados a esta serva do Senhor. E nós podemos confiar. Deus convida, querido, você a estudar, a examinar a Bíblia e a testar os profetas. E aqui eu aconselho você a ler os livros de Ellen White. Comece por esse livro que foi citado aqui, Caminho a Cristo. E eu tenho certeza que você vai amar a leitura. Eu vou compartilhar com você, se você não receber, você me manda uma mensagem que eu vou mandar de volta para você este livro, Caminho a Cristo. É um livro pequeno, tem poucas páginas e é um livro que com certeza vai lhe ajudar a amar ainda mais a palavra de Deus. E você vai entender, na leitura desse livro, como Deus usou essa mulher para nos trazer orientações preciosas. Agora, veja o que a Bíblia nos diz. 2 Crônicas, capítulo 20, versículo 20. Pela manhã cedo, se levantaram e saíram ao deserto de Tecoa. Ao saírem eles, pôs-se Josafá em pé e disse: ouve-me, ó Judá, e vós, moradores de Jerusalém. Crede no Senhor, vosso Deus, e estareis seguros. Crede nos seus profetas e prosperareis. 1 Tessalonicenses 5:20. Não desprezeis as profecias. 2 Crônicas aqui nos orienta a crermos nos profetas de Deus. Quando nós cremos nos profetas de Deus, nós prosperamos. E em que sentido prosperamos? Porque Deus nos orienta, nos guia.
Aqueles que seguem as orientações que Deus deixou por intermédio da serva do Senhor, Ellen White, ele tem êxito em várias áreas da sua vida. Por exemplo, na educação dos filhos. Existe um livro chamado Orientação da Criança. Existe também um livro chamado O Lar, Fundamentos do Lar Cristão. Dicas especiais para você ter um lar cada vez mais feliz. Conselhos sobre regime alimentar para você ter uma qualidade de vida melhor no quesito da saúde. Orientações dadas há tantos anos atrás e comprovadas hoje pela ciência. Deus, querido, quer que você tenha uma vida feliz, quer que você tenha saúde. E Deus tem usado os escritos de Ellen White para orientar as pessoas a isso. E é por isso que Deus diz: crede no Senhor e estareis seguros. Por quê? Porque quando nós cremos em Deus, é apenas nele que nós encontramos a salvação. E quando nós cremos nos seus profetas, nós prosperamos. Nós prosperamos no sentido de que nós encontramos respostas para as circunstâncias da nossa vida. Nós encontramos orientações preciosas para a nossa vida. E assim somos mais felizes, temos mais saúde, temos mais paz em nosso coração. Deus hoje convida você, meu amigo, minha amiga, a examinar a palavra de Deus, a estudar a palavra de Deus, a dar ouvidos às profecias contidas na palavra de Deus. E Deus convida você também a crer nos profetas do Senhor. E eu convido você a ler, a estudar os escritos de Ellen White. Eu não estou falando para você ir acreditando cegamente ou meramente porque eu estou falando como pastor, mas crer mediante o que está na Bíblia, crer mediante ao que Deus já anteriormente deixou claro, as provas que foram apresentadas e as provas que você mesmo pode ir em busca e estudar. Crede no Senhor Jesus e estareis seguros. Crede no Senhor e estareis seguros. Crede em seus profetas e prosperareis. Pergunto você, você quer ter mais sabedoria? Você quer ser guiado dia após dia por Deus? Então siga a orientação de Deus. Creia no Senhor e creia também naqueles que Deus levantou para guiar o seu povo. Creia nos profetas do Senhor. Eu convido você a estudar, buscar orientações e aprender mais sobre o que esta mulher Ellen White escreveu, para que você possa crer também nessa profetisa do Senhor. Que Deus lhe abençoe. Eu quero nesse momento orar com você. Senhor Deus e Pai, muito obrigado, porque o Senhor não deixa teu povo andar no escuro, mas o Senhor levanta servos do Senhor para guiar o teu povo. E nos últimos dias levantou esta serva Ellen White, que escreveu orientações preciosas para nós nos dias de hoje. Nos ajude, ó Pai, a estudarmos a tua palavra, a aprendermos mais de ti e a buscarmos também a orientação na serva do Senhor. Buscarmos, ó Pai, compreender o teu querer. Nos ajude, Senhor, a cada dia aprendermos mais da tua palavra. E aqueles que ainda não conhecem os escritos da tua serva, que eles possam se dispor a estudar, para que estudando, creiam, conheçam o que de fato ela escreveu e as orientações preciosas que o Senhor deixou por meio dela. Nós nos colocamos em tuas mãos e o fazemos no nome de Jesus. Amém. Querido, que Deus lhe abençoe e até o nosso próximo estudo.